canal um ao vivo pelo YouTube, porque aí não tem restrição. Tá bom? Mas que a gente tem uma hora, a gente não pode voltar a tirar uma meia hora a mais, porque eu acho que vai durar a explicação de hoje. Podemos, mas eu queria que você primeiro hoje falasse somente a respeito, para a gente poder pautar e seguir. Perfeito, A gente está numerando a sequência. A gente está sequenciando. Então, para a gente poder pautar, vamos contar a respeito. Eu sei que tem muita coisa aí para você falar, eu quero que você fale, mas vamos falar a respeito disso para a gente poder ir numerando e a pessoa poder seguir e não se perder nisso. Porque é muita informação, você compreende? É uma informação, muito distante do Ocidente. Perfeito, então, a gente precisa disso. Você se converteu e começou a ouvir o Espírito Santo na Torá e no Talmud. Eu comecei a ouvir o Espírito Santo. Deixa eu trazer aqui uma coisa. Só um pouco. Ariel, se você puder mostrar também Eu tô aqui. Eu só vim trazer uma coisa. A sua graduação de rabino? Não. Eu posso mostrar. Eu tenho a graduação aqui. Uhum. Este é o Talmud. Ok? Sim. Uhum. Um dos tomos do Talmud. Okay. Um dos tomos da tradição judaica. Tudo que está aqui é lei judia. Tudo que está aqui é lei judia. Ok? Uhum. Quando você pergunta como Ariel descobriu o Yeshua, como Ariel descobriu o Messias, ele descobriu através do Talmud. Uau. É isso que eu quero que você fale. Aquilo que você me contou, de você ouvir no Espírito Santo no Talmud. Então, eu comecei a ouvir, o Espírito Santo me disse, Ariel, eu passei por o lago de fogo para que você não tenha que passar por ali. Perfeito. Ariel, você tem meu carimbo, você é meu. E eu comecei a ficar doido. O que é isso? O que está acontecendo? Porque essas coisas estão me falando essa voz estranha na minha cabeça, me dizendo todas essas coisas. O que é isso? Você achava que era o diabo ou não? O quê? Você achava que essa voz era do diabo? Eu achava que eu estava... No primeiro lugar, eu achava que eu estava doente. No segundo lugar, eu achava que eu estava passando por um período onde eu estava sendo... Era um demônio que estava falando oprimido. Isso, querendo desviar do caminho correto. O que aconteceu, então? Como as pessoas que estiveram ontem sabem que eu falei com minha namorada. Eu falei a eu decidi acreditar em Yeshua. Eu decidi Essa acreditar... namorada é aquela namorada que você eu namorava com pela ela naquele tradição. Momento. Exatamente. Uhum. Eu falei... Só explica isso, para quem não sabe. Como que é a tradição? A tradição judia é a seguinte. No primeiro lugar, os judeus não namoramos com beijo na boca. Uhum. Os judeus não namoramos nem tocando a mão da nossa namorada. Eles chamam de corte aqui no Brasil. Eu vou contar um pouquinho a tradição aqui, 2 minutinhos. Ok, eu comecei... Primeiro, eu quero dar aqui um oi. Minha mãe chegou justinho agora. Olá, mami. Então, ela já vai vir dar um oi aqui. Então, o que aconteceu? Sabe, eu vi isso porque quando eu cumpri 17 anos, meu irmão chega e ele fala, Ariel, se arruma bonito, se perfuma, toma banho porque você tem um shider. O compromisso matrimonial se chama shider em hebraico. Shider é um compromisso, uma regra, é um arrumo. Você arruma com uma filha de outra família para se conhecer, numa cafeteria, num café, para você falar, para você ver se vocês se entendem, se você dão, e ali tudo bem. Eu me lembro muito bem que eu tinha... Tem que rolar uma química ou não? Tem que rolar uma química, vocês falam o que você quer, o que você quer. Então, o que aconteceu? Eu fui lá, eu lembro bem, que eu cheguei com meu chapéu, eu cheguei com uma jaquetinha bonita, eu cheguei com a camisa, com o chapéu preto, e eu estava ali bem magro, né? O bispo lembra como eu era bem magro, e eu cheguei lá, estava esperando, ela chegou uma moça bonita, loira, de olhos azuis, ela senta e me fala, Ariel? Eu falei, sim. E ela fala, eu sou Shirley. Foi minha primeira experiência. Naim é onde eu falo, muito prazer, muito prazer. E então ela senta e ela fala, eu vou dar a tradição para você começar a falar. Então eu falei primeiramente para ela, mas eu venho da América Latina. Em América Latina, você primeiramente dá o lugar para as mulheres. Eu falei, por favor, começa você. Ela falou direito. Quantos filhos você quer ter?
Ou Eu respondi 3. já mandou a clássica. Eu respondi 3, no máximo 4. E ela falou, eu quero 15. Opa. Baruch Hashem. Louvado seja Deus. E eu falei, o time meu de futebol Deus. e os reservas. E eu falei, meu Deus, 15 filhos? Como é que eu vou mandar tudo isso para a escola? Israel é muito caro. Foi o primeiro que eu pensei, né? Depois ela falou, eu não quero que você faça absolutamente nada. Você não vai trabalhar, você não vai fazer nada na casa, você unicamente vai ir no coelho e vai estudar a Torá. Unicamente isso. Você não vai fazer absolutamente... E ela falava assim para mim. E falava, mas eu sou uma pessoa que eu gosto... Não, não, não. Você vai ir no coelho e vai estudar a Torá. Eu vou trabalhar, eu vou te manter. Meu Deus. Tá cheio de homem agora já orando para uma mulher assim aqui também. Em Israel é muito tradicional. Eu tenho vizinhos aqui que a mulher trabalha e eles estudam as Sagradas Escrituras. A mulher trabalha e eles estudam as Sagradas Escrituras. Isso é tradicional para uma mulher que quer ser esposa de um rabino? Isso é tradicional para uma mulher, porque o estudo loucura, de rabino, para ele chegar a se perfeccionar, o rabino é como um advogado da lei judia, ok? Para ele se perfeccionar, ele ser especialista em kosher, especialista em matrimônio, especialista nisso, eles têm que estudar mais. Demora mais tempo. Então, esse tempo leva a estudar de manhã. E as mulheres, principalmente, elas têm que trabalhar. Para quê? Para depois, então, continuar. Então, eu falei, não, eu vou casar... Eu falei para meu irmão, eu não gostei da menina, eu quero casar com minha prima. Quê? É muito tradicional em Israel se casar entre primos. Fica para vocês entenderem, né? Não é considerado incesto nem nada. Não. Não é considerado porque, principalmente, nossos patriarcas se casaram entre primos. Então, é permitido o casamento entre primos, sim. Abraão e Sara. Exatamente. Depois, Jacob também, com Rebeca e Lea, também eram primos. Então, está permitido. Então, com a menina, eu tinha uma boa química, eu sentia. Mas quando eu falei naquele momento que eu acreditava em Yeshua, foi como um tapa na cara dela. Porque ela ficou com medo. Imediatamente eu vi porque ela ficou com medo de mim. E ela falou, eu não posso digerir isso. E eu falei, por favor, me dá 10 minutos. Deixa que eu explique por que eu acredito em Yeshua. E eu comecei a explicar para ela. E eu achei... Ela ficou horrorizada quando você falou. Ela estava horrorizada. É como que eu falei, eu sou satanista. É como que eu falo para ela, eu sou satanista. Então, ela falou, por favor, me deixa. Por favor. Eu preciso agora digerir. Eu expliquei tudo e ela foi. E ali é onde começa a história. Ela contou tudo para o irmão dela e o irmão dela foi contar para o rabino. Eu estava já em Israel e eu tinha me encontrado com um pastor do Puerto Rico. E o pastor de Porto Rico estava na minha casa com a esposa e eu estava orando com eles e eu recebo uma ligação da Yeshiva, do meu centro de estudo religioso. O rabino, chefe da Yeshiva, o diretor, me disse, imediatamente, você vem para aqui. Por que, rabino? Imediatamente, eu quero você aqui, no meu escritório. Eu comecei a me vestir. E quando eu estava me vestindo, eu senti o Espírito Santo cair sobre mim e me falar, se prepara porque você vai me demonstrar que você é digno de mim. Eu senti um arrepio em todo o meu corpo e eu saí do quarto e falei para o pastor, o senhor pode me levar, por favor, para o escritório do meu rabino? Com certeza, em Jerusalém. E o pastor... Quem era o seu rabino? Meu rabino era o rabino Steinman, o mais grande rabino de Israel. Só um pouquinho aqui, só um pouquinho. Yoakim, תביא את התמונה של הרב שטיינמן פה. Eu vou mostrar, nós temos um quadro da casa de quem era sobre. Esse. Ok? Considerado uma coisa. O judeu, ele respeita tanto suas autoridades que ele tem até o quadro delas em casa, é isso? Nós temos quadros de todos os rabinos em nossa casa, de rabinos que são autoridade em nossa isso casa. Isso é importante para a cultura ocidental, porque não é considerado a cultura ocidental é muito engendrada em
em uma falsa submissão, mais rebeldia do que tudo, né? Marxismo e tudo mais. Então, acho que isso é muito importante para o judeu. Ele respeita extremamente o seu mestre, não é isso? Isso não é misticismo, isso não é que a gente está idolatrando a imagem. Sim. A gente tem quadros, fotos dos rabinos, por quê? Porque elas são as autoridades do povo de Israel. Então, é como você ter a foto do presidente, ou ter uma foto de um partido político dentro Você vê da que casa. O pessoal do Álvaro vai nem sofrer muito de ter minha foto em casa, porque eu sou bonito, né? Então, o que é que aconteceu, bispo? Eu cheguei lá. Vai lá. E eu entrei na Yeshiva, que é o centro de estudo religioso. Sim. E eu vou para saludar meus colegas, e um rabino se para na porta e fala: você não fala com ninguém deles. Vem comigo para lá. Eu falei: o que está acontecendo? Eles me mandaram para um escritório e estava o rabino Steinman sentado assim, com as mãos assim, quando eu entrei. Nós chamamos os grandes rabinos de excelência. Você não pode falar, você não pode chamar os rabinos de um alto rango, como juízes de Israel. Você não pode chamar você rabino. O senhor vai ver que eu chamo senhor bispo. O senhor, por quê? Porque você é uma autoridade do corpo do Messias. E eu tenho que respeitar a autoridade de você. Então eu vou tratar toda a minha vida do senhor. Assim eu tenho a maior confiança com o senhor, mas eu vou dizer o senhor bispo, por quê? Porque esse é o ensino que nós temos. Uau. Então um rabino é kvod rav, com honra para você, com honra para você, rabino, com honra para o senhor. E então quando é um rabino desse rango, nós falamos excelência, ou sua eminência, ou sua ilustríssima também para eles, porque eles são grandes rabinos. Então eu cheguei e quando eu entrei no escritório eu falei: excelência, kvod rav, eu não sabia que o senhor estava aqui presente. Tinha um rabino sentado junto dele com um computador aberto que ia começar a escrever tudo o que eu ia falar. Todo. Como se fosse um juiz. Então, ele falou. Tem até um escrivão ali do lado. Ele botou a mão assim e ele estava esperando que eu dê um beijo na mão dele. E eu falei: por que o senhor está com a mão estendida? E ele estava com a mão assim. E eu falei: o senhor está esperando que eu beije sua mão? Só definindo, este rabino era a autoridade máxima. Não era o rabino, ele é um dos o teu rabino diretamente do povo de Israel. Não era aquele rabino que você... rabino que você vai beijar a mão. A máxima, vamos dizer, dentro da hierarquia, é um dos juízes de Israel. É o Gamaliel de hoje. Exatamente. Vamos dizer, como um cardenal da Igreja Católica. Assim, é uma autoridade muito forte. O Sanedrim. É um membro do Sanedrim, ok? Ele estira a mão e ele estava esperando que eu dê um beijo na mão dele. Quando eu fico assim perto, eu falo: eu não vou dar um beijo na sua mão, rabino. Eu não beijava nem na mão do meu pai, na mão de minha mãe. Eu não vou beijar sua mão, com muito respeito. E ele falou insolente para mim: senta ali agora. Eu sentei e ele falou: eu ouvi muitas coisas de você e você tem chegado ao limite. E ele falou: Atamamim beyeshu, você acredita em Jesus, o bastardo? E meu coração começou com uma taquicardia. Imagina um juiz de Israel te perguntando isso. E ele falou para mim, e ele falou para mim, diante dos juízes de Israel: você não pode mentir. Me diz agora, você acredita em Jesus? Eu enxerguei para ele e baixei minha vista. E eu falei: eu vou responder para o senhor. Primeiramente, se o senhor responder 5 das minhas perguntas. E o rabino se botou para trás e falou: por favor, pergunta. E ali que eu falei no meu coração: Messias, não abandona teu servo. Me ajuda a levantar teu honor aqui em meio do teu povo. Essas foram minhas palavras. Nesse momento eu enxerguei o rabino e eu falei para ele: na Gemara, o Talmud, no tratado de Rosh Hashanah, o tratado do Ano Novo, secção 17,
está escrito que 2 cordeiros, 2 chivos, eram consagrados para o dia da expiação. Correto? Falou o rabino. Um deles era levado para o Lazazel, para o matadeiro, o despenhadeiro, e outro era enviado ao deserto. Quem era enviado para o despenhadeiro voltava, vamos dizer que na guampa do chivo, eles botavam o cordão de cor vermelho. Se o cordão mudava de vermelho para branco, significava que Deus tinha perdoado os pecados do povo de Israel. Eu falei, 40 anos antes da destruição do templo de Jerusalém, no ano 30, falam a Guemará que o chivo nunca mais voltou com a cinta da guampa trocada. Isso que tem que ver, o rabino falou. Imediatamente depois, eu falei, está escrito na Guemará que a porta dourada, todo que vê uma foto de Jerusalém, vai ver que tem uma porta que está fechada. Essa porta era a porta dourada. Por aquela porta, os sacerdotes saíam para fazer o sacrifício da vaca vermelha, do boi vermelho, que é conhecido no hebraico como paraduma, sacrifício da vaca vermelha. Que inclusive hoje tem um prontinho, né? Exatamente. Então, esse sacrifício tinha que chegar diretamente o monte. Tinha que chegar ao templo. Ninguém mais que o sumo sacerdote podia abrir essas portas, porque as portas tinham 72 candados, 72 fechaduras. Ela estava fechada completamente. Só o sumo sacerdote tinha o poder de abrir essa porta. E fala Guemará, ou quando o Messias seja manifestado, fala Guemará, quando o Messias seja manifestado e a alma dos justos liberadas, então a porta poderia ser aberta. Sim. A Guemará fala que um 14 de Nissan, que é o 14 de Aviv, o dia que se sacrificava o cordeiro da Páscoa, 40 anos antes da destruição do templo, mesmo dia que Jesus morreu, mesmo dia que Yeshua morreu, passadas 3:30 da tarde, os portões do templo, a porta dourada se abriu de par em par, as cadeias da porta caíram no chão, e o azeite, o óleo de consagração das menorotes se volcou no chão. Isso fala a Guemará. Isso está na Guemará, que é um dos livros do Torá. Exato, que é um dos livros da lei judia. O rabino começou a fazer assim. E eu falei, então. E o rabino falou, eu não tenho resposta. Minha terceira pergunta. Eu falei, minha terceira pergunta. Está escrito, principalmente, dentro do contexto dos sábios, que o Messias seria trazido, por quê? A este mundo. Por quê? O Messias seria trazido por uma manifestação da profecia da estrela que saía das costas de Jacó. Essa estrela que sai das costas de Jacó é conhecida como Melquitzedek, ou Melech Tzadik, rei de justiça. Eu falei, no ano 3, a Guemará relata que no ano 3 antes da Era Comum, uma das luas de Júpiter, que em hebraico é conhecido como Melech, e uma das luas de Saturno, que em hebraico é conhecido como Tzadik, eles entraram em uma conjunção estelar que formava uma mega estrela que se viu desde o 14 de setembro até o 17 de outubro, unicamente 3 anos antes da Era Comum, anunciando a chegada da redenção do Messias. É isso verdade? É isso verdade. E eu falei, o Ramat Vali e o Gaon de Vilna, 2 dos maiores sábios do povo de Israel, faz 500 anos atrás, agora contemporâneo, Gaon de Vilna falou, toda a justiça e toda a expiação foi feita pelas mãos do justo fundamento do mundo. Então, o Ramat Vali, que era o estudante de Gaon de Vilna, pergunta para seu mestre, quem foi o justo fundamento do mundo?
O Gaon Divina responde, é aquele que, como Isaac, tem o nome de Jacó, e o nome de Jacó e o nome de Esaú nas suas mãos. Você não vai ver essas coisas dentro da Torá, mas dentro do Midrash você entende que Isaac, o pai de Jacó e o pai de Esaú, ele tinha duas pulseiras nas mãos. Uma pulseira com o nome de Jacó e uma pulseira com o nome de Esaú, ok? Nas mãos dele. Por isso é que uma benção ia para Esaú e uma benção ia para Jacó. Porque eram seus dois filhos. Ele tinha duas pulseiras nas suas mãos. Agora, Isaac foi traído a este mundo de uma maneira milagrosa, do mesmo jeito que o Messias. Isaac foi trazido a este mundo através de sem menstruação. A mãe de Isaac não menstruava mais. Porque na menstruação está a paga do pecado da mulher do Edém. Com dor você vai conceber e com dor você vai parir. A menstruação é a paga do pecado. Quando fala os profetas, eles dizem, nós fomos concebidos em pecado. O que está dizendo o profeta é que por causa de que nós nascemos através da primeira ovulação, através da menstruação da mulher, então nós somos já nascidos a este mundo com a señal do pecado de Adão. Então está falando, o justo fundamento do mundo é aquele que tem como Esaú e que tem como Isaac o nome de Jacó e o nome de Esaú escrito na mão. Muita atenção a isso, porque é difícil de entender, mas você vai entender agora. Se você junta as letras em hebraico de Isaac, mais Isaac, você vai fazer uma soma de Isaac mais Isaac nas letras em hebraico. Você soma Isaac mais Isaac, você vai ver que diz Yeshua, filho de José. É só fortíssimo. Yeshua, filho de José. Você soma a letra em hebraico de Isaac mais Isaac e aparece Yeshua, filho de José. Agora, você está falando tudo isso para o Rabino? Eu estava falando isso para o Rabino. Agora, Esaú. Como se escreve o nome de Esaú? Esaú é Ain Shin Vav, em hebraico, do mesmo jeito que se escreve Yeshua. As mesmas letras da letra Yeshua. Eu falei, a Guemará, em Sanedrim 98, fala... Em Sanedrim 98, a Guemará fala para nós que o Messias, escute bem, está sentado nas portas de Roma. Isso fala a Guemará. Porque nós vendimos o Messias para os romanos. E fala, Rabat Vali, como eu vou reconhecer o Messias? Porque sua carne está partida a causa de nossas rebeliões. Assim fala a Guemará. Sanedrim 98. O Rabino começa a chegar para mim e ele falou, por favor, você acha que ele morreu por você? Nenhum homem pode morrer pelo pecado do outro. Assim está escrito. Certeza. Mas, uma pergunta, Rabino. Sim. Ele não foi comprado pelo tesouro do templo? Sim. Quantos dinheiro você pagou por ele? Mais de 30 moedas de prata. O valor de um homem livre, né? Uau. Sim. Ele foi comprado pelo tesouro do templo. Tudo que é comprado com o tesouro do templo é considerado uma oferta para o templo. Uma oferta. O Rabino ficou assim. E ele começou a falar. Mas de todo jeito, ele não poderia ser um sacrifício. Porque ele não foi o sumo sacerdote. E eu falei, Rabino, o senhor está esquecendo o código da lei? A lei fala claramente como era a transmissão do sacerdócio antes. De boca em boca. Por unção. Claro. E eu falei, Rabino, uma pergunta. Os sacerdotes que estavam no templo na época de Yeshua, eles eram sacerdotes descendentes de Arão? O Rabino falou, com certeza. Falei, Sua Excelência, o Rabino Steinman está falando que os sacerdotes que estavam no templo eram descendentes de Arão? Porque a Guemará fala para nós que Herodes mandou matar todos os filhos de Arão daquela época e ele botou saduceus no lugar dos descendentes de Arão. Eles não eram os verdadeiros sacerdotes do templo. Eles eram falsos sacerdotes. E quem era o verdadeiro sacerdote? E o Rabino começou a ficar assim. Quem era Rabino? Eu falei, Yohanan Amadvil.
João o Batista. Ele era o verdadeiro sumo sacerdote de Ele era o verdadeiro sumo sacerdote de Israel, João o Batista, o primo de Yeshua. Ele ficou escondido com os essênios porque queriam matar a ele. E o rabino ficou assim, verdade? Então eu falei, olha o que está escrito, olha o que está escrito, olha o que está escrito. O bispo fala, e Yeshua subiu para o Jordão para receber de Deus. Está escrito, disse. E Yeshua subiu para o Jordão para receber de Deus. O que ele tinha que receber? Ele não tinha que receber nada, no primeiro lugar. Por que ele subiu? Ele subiu a Jordão para receber mais de Deus. Mas do que jeito? Quando ele subiu o Jordão, está escrito na lei judia que quando uma pessoa ia trocar de sacerdócio, eu vou trocar de sacerdócio para você, eu tinha que levar a você em um dos 3 lugares que foi enchido de água desde a inundação de Noé. Esses 3 lugares são o Matvik, que fica para cima do Mar da Galileia, o Mar da Galileia, o Mar Morto. Os 3 lagos estão conectados pelo Rio Jordão. Então, as inversões sacerdotais se realizavam no Rio Jordão. Quando Yeshua chega diante do João, ele faz a inversão nas águas para Yeshua e ele tira Yeshua da água. E você vai ver que João fala uma coisa no ouvido de Yeshua. O que João falou? João revelou o mistério do nome de Deus, que Yeshua já sabia. Mas João transferiu o sacerdócio. Por quê? Porque João era filho do sumo sacerdote Zecaria. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. A Onde Guemará está escrito fala isso que João falou Fica isso? aí, só um pouco. A Guemará fala que se Deus aceitava o novo sumo sacerdote de Israel, uma paloma branca tinha que descender do céu em sinal de aceitação do novo sumo sacerdote. Nós lemos no Novo Testamento que desceu uma paloma branca no momento em que Yeshua e falou, este é meu filho em quem eu me comprazo. Ariel, aonde está escrito que João falou na orelha de Jesus isso? Isso está escrito no Códice Sináuticos, que foi encontrado nos escritos que foram encontrados no Mar Morto. Okay. Evangelhos apócrifos, que no ano 530, ano Domini, a igreja decidiu não botar eles. Por quê? Porque a igreja católica queria desconectar a essência do corpo do Cristo do povo de Israel. Isso é o que eles queriam. Mas neste tempo, você, bispo e eu, estamos profeticamente voltando a conectar a igreja à essência de Israel, porque a igreja deixou de chegar para Roma e a igreja está chegando para Israel, porque vocês e nós somos co-herdeiros da terra de Israel, somos co-herdeiros do reino de Israel e somos co-herdeiros da terra. Esta terra onde eu estou morando agora é parte da herança de vocês, como seguidores de Yeshua, como filhos de Deus e como discípulos do corpo. Esta é a herança que foi entregada a nossos pais, porque está escrito, e todo aquele que foi batizado em Cristo, semente de Abraão é. Todos vocês são parte da semente de Abraão. Vocês foram injertados no olivo que é Israel. Já não existe uma parede que dividia judeus e gentios. Agora nós estamos juntos. Glória a Deus. Dentro Aleluia. do corpo. Ei, então eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Só definindo aqui para o pessoal. O que eu achei top demais aí. No exato momento em que Judas recebe as moedas, Jesus está se tornando oferta completa. Exatamente, porque ele está sendo comprado pelo tesouro do templo. Ele está sendo... Tudo que era comprado... Então Judas realmente foi um amigo. Parte da oferta para o templo. Então Judas realmente foi um amigo, né? Agora, vamos para outra parte. Vamos. O rabino falou, muito bem, mas ele não pode ter morto como cordeiro de Páscoa. E a cara dele, como é que estava essa hora? Ele estava muito alterado, então ele falou, ele não pode ter morto como cordeiro de Páscoa. Por quê? Porque ele estava comendo a Páscoa com seus discípulos um dia antes. Como você vai responder a isso? E eu fiquei assim um pouquinho, e veio à minha mente, e eu falei, nos escritos do rabino Zvi Lichtenstein, está escrito que só uma vez na história tive 2,14 de Nissan. E o rabino chegou para mim. É verdade? Só uma pausinha. Em nenhum momento você usou o Novo Testamento com ele, porque isso não. Isso seria anátema. Rabínicos. Só escritos rabínicos. Nos escritos do rabino Zvi Lichtenstein. Para o pessoal entender bem.
eu falei, nos escritos do Rabino Zvi Lichtenstein, está escrito que só uma vez na história tiveram 2 14 de Nissan, 2 festas de Páscoa. E ele falou sim. Eu falei, os saduceus, que eles ficavam congraciados com os romanos, pagaram testemunhas falsas para que eles digam que a lua nova tinha aparecido mais tarde. Uhum. E os fariseus, eles falaram, de jeito nenhum, a lua nova é esta e o conteio para a Páscoa é de agora, 14 dias. Uhum. Yeshua, ele era fariseu. Por isso, um dia antes, ele participou da Páscoa com seus discípulos. Mas a autoridade do templo que realizava os sacrifícios estava em mão dos saduceus. Isso que permitiu que Yeshua possa comer da Páscoa com seus discípulos como fariseu um dia antes e morrer como sacrifício do Páscoa um dia depois. O rabino ficou assim, ele chegou para mim e o rabino falou, se retira do meu escritório agora mesmo. Eu vou procurar um experto na lei dos templos para que fale com você. Ah, ele ia procurar um inteligente na lei dos tempos, nas leis. Espera. Ele procurou. E veio um dia eu estava no apartamento e bateu minha porta o rabino, né? Temos 6 minutos. Tá, eu estava no apartamento e bateu a porta o rabino e o rabino veio. E falou para mim, que é isso? E ele tirou um Novo Testamento. Ele tirou um Novo Testamento do escrito. Sim? E ele falou, Yeshua fez um milagre em Shabbat. Yeshua cortou espelhas em Shabbat, isso está proibido. E eu falei, escrito na Guemará está. Eu falei, o que está escrito na Guemará? Se um homem for caminhando pela rua e ele começar a tirar espelhas em Shabbat, o mesmo merece a pena de morte, correto? Correto. Mas pode que essa pessoa seja um Cohen. Mas então outro rabino responde, pode ser que essa pessoa seja um sumo sacerdote, porque um sumo sacerdote, como foi dito por Deus, ele é senhor do Shabbat. O rabino não falou nada. Ele falou, ele fez um milagre em Shabbat e falou para o paralítico, pega a tua camila e vai embora. Em Shabbat isso está proibido. E eu falei, mas o rei Salomão decretou para toda a Galileia antiga um Iruv, que era uma propriedade fechada. Seria que toda a Galileia era uma propriedade fechada. Ele podia tirar. Mas o cego, ele fez em Shabbat, ele esculpiu em terra. E ele fez massa, isso está proibido em Shabbat. Eu falei, mas o Rabino Kanievski, o sábio desta geração, fala que na saliva do primogênito está a saúde para os olhos. Meu Deus. Então, Meu Deus. Até agora, o Rabino morreu. E ele não encontrou ninguém que possa demonstrar para mim que Yeshua não era o Messias. Foi esse rabino que assinou o seu certificado? Ele é um dos rabinos que assinou o certificado. E não pode ser revogado. É? Não pode ser revogado. Não pode ser revogado. E agora você crê em Cristo Jesus, no Yeshua? Eu acredito em Cristo Jesus, acredito em Yeshua. E não somente isso. Minha família, minha mãe, todos nós também acreditamos. Mostra o certificado. Só um pouquinho. A gente tá terminando essa live enquanto vai buscar a gente. Eu vou mostrar para vocês dar um oi. Aqui está minha mãe comigo. Olá, mami. Hola. Deus lhe bendiga. Igualmente. Amém. Se vocês veem as mulheres judias que estão casadas, elas têm que ter a cabeça coberta. Elas não podem mostrar o cabelo para ninguém. As mulheres que são observantes da tradição judia. Então ela tem o cabelo coberto. Essa é a história. É só para o marido, né? É só o marido pode ver o cabelo dela ou os filhos. Quando ela está dentro da casa, muitas vezes ela tira. Mas quando ela vai sair, ela tem que cobrir o cabelo todo o tempo. Legal. Todo o tempo. Então, meus amigos, meus amados... Dá para terminar, temos alguns minutinhos. Dali, eles me expulsaram da yeshiva depois. Dali, eu sofri persecução dentro do povo judeu. Eles falaram que eu não era judeu. Porque esse era o jeito que eles tinham para mim. Eu cidadão israelense de família judia. Então eles falavam para os judeus que eu não era judeu, que eu era cristão, que eu era isso, que eu era aquilo. E começaram a falar um monte de coisas. Minha namorada desistiu de casar comigo. E eu entendi que era parte do propósito de Deus. Por quê? Minha mãe falava para mim, é verdade, filho. É difícil, porque eu sofri muito quando ela decidiu se casar comigo. Mas ela falou, é muito mais fácil que uma menina cristã que já tenha Yeshua se converta ao nosso povo, ao povo judeu,
que uma judia aceite levar a Yeshua no seu coração. Você foi chamado para edificar o reino. Você não foi chamado para dividir. E tudo por causa da consagração dessa mulher que está do seu lado aí, né? Vamos orar. Que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso, né? Olha só, nós estamos terminando essa live. Os exércitos vão rodear Jerusalém por completo. E vai ser o dia que o Mashiach desce em glória defender o povo de Israel. E ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E está escrito, e todo olho verá ele. E ele vai pisar no Monte das Oliveiras aqui. E o monte vai se partir em dois. Uma parte do monte vai voar hacia o Mar Morto e uma parte do monte vai se partir para lá. No momento que ele bota os pés sobre o Monte das Oliveiras, todos aqueles que estão fazendo a guerra contra Israel, a carne deles se podrirá, estando eles parados sobre seus pés, e os olhos vão se derretir nas suas concas. Está escrito. E o Messias vai começar a caminhar hacia o monte do templo que vai estar destruído, porque o anticristo vai ordenar a destruição também do templo que ele mesmo construiu. Quando ele começa, sabe o que fizeram os muçulmanos? Daquele lado, do outro lado do monte, tem uma porta que é a porta dourada, a porta que está fechada. Eles botaram um cemitério ali, de pessoas mortas. Por quê? Porque eles falaram que como o Messias e sacerdote, ele não pode pisar. Que eles não podem, que ele não... O povo vai recitar. Não só isso. Quando o Messias botar os pés sobre a Monte das Oliveiras, o jardim do Éden antigo estava entre o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. Quando ele bota os pés, vai sair água do fundo da terra. A água do Éden. Lembra que era a água que rechava os rios, que estava o Nilo, o Éufrates, todos os rios se alimentavam desde essa água, e a água vai purificar. Sim. O Messias começa a caminhar até este lugar e o templo começa a se reconstruir pedra por pedra. Só quando ele começa a caminhar. E ele, naquele momento, bispo, os rabinos vão dizer, e os judeus, Messias, é você verdadeiramente? E então vai começar a fazer reverência. E eles vão dizer... Como vai ser essa palavra em hebraico? Messias é você realmente? Mashiach, Zehatá Bemet, é você Bemet. E eles vão dizer, Baruch haba Beshem Adonai, bem-vindo você seja em nome do Senhor. E naquele momento acontece, bispo, acontece que eles vão dizer, abençoa-nos, o Messias. Como é a benção sacerdotal, bispo? Ele tem que abrir as mãos e botar as duas mãos juntas, ok? Em sinal dos querubins. Em sinal dos querubins, ele abre a mão assim e ele bota as duas mãos juntas. Por que abre a mão assim? Porque isso é um símbolo. E olha aqui, sujeita aqui, sujeta-me aqui. Vou pedir meu irmão sujeitar, vou mostrar para vocês. Por que a mão assim? Só um pouquinho. Essa é a bênção sacerdotal. Ela representa os dois querubins que estavam sobre o lugar, sobre a Arca da Aliança. Ok? Os dois querubins que estavam sobre a Arca da Aliança. Porque e também isso aqui é um símbolo, é um símbolo maligno também aqui. Então, não. Para você, explique. Os sacerdotes, quando fazem a bênção arônica, quando os sacerdotes vão fazer a bênção arônica, eles juntam as mãos e eles fazem uma bênção. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yar Adonai panav elecha vichuneka is Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Eles botam as mãos. Agora, os sacerdotes, quando fazem uma benção, eles botam um talit completo. Porque só o Mashiach é o único que pode abençoar sem talit, sem cobertura. Então, é aí no momento que vai acontecer o milagre. Eles vão falar, Messias, abençoa nós. Até aquele momento eles não sabem que é Yeshua. Escuta isso. Até esse momento eles não sabem que é Yeshua. Ah, eles não sabem? Eles não sabem. Eles não sabem. Até esse momento eles não sabem que é ele. Quando ele pisou no monte, ele separou eles tudo. Não sabem. Eles não sabem que é ele. É. Eles não sabem que é ele. Eles vão pensar que é o verdadeiro Messias, que voltou para salvar eles, que chegou para salvar eles. Quando eles se dão em conta que é ele, quando dizem, Messias abençoa-nos, e ele faz a sinal, e tem os óculos nas suas mãos, bispo. Glória a Deus, cara. Ali vão falar, aí está escrito, então Meu vão Deus! enxergar. Ali está escrito, então eles vão enxergar a mim.
a quem eles traspassaram. Então vão enxergar meus olhos através dos óculos e eles vão dizer, era você. E vão se postrar e vão começar a adorar e vão dizer, e vão chorar como quem chora por filho unigênito. Vão botar cinza sobre a sua cabeça e vão chorar. Estando de rodelas, vão adorar. Esse dia, a venda dos olhos deles vão cair. E eu oro todos os dias, porque esse dia chegue. Quando eu vim para Israel, eu nunca pensei que eu estaria aqui hoje falando disto. O rei está voltando. O rei está voltando. Eles vão enxergar. E o Messias governará por 1000 anos sobre esta santa cidade. E você e eu seremos o novo reino de Israel que vai vir. Que não vai ser corrompido como o reino de Israel que foi corrompido. Essa é a maior profecia deste santo lugar, onde nós estamos. E sabe uma coisa, bispo? Aquele momento você e eu vamos ver que as persecuções, que as mentiras que mentiram em contra de nós, que as blasfêmias, que tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena no momento de nós reverenciar nosso rei e dizer, bendito sejas, filho de Davi, bendito sejas, filho de Davi, bendito sejas. O nosso Mashiach. Único Redentor de Israel, príncipe dos esquadrões de Israel, soberano das tribos, leão da tribo de Judá, governante supremo das caravanas de Israel, senhor do templo, sumo sacerdote celestial e todos os títulos que a lei atribui a ele. Eu somente posso dizer, desde este santo lugar, eu posso dizer, Bo Yeshua, Bo. Volta, Messias. Vem, Messias, Maranata, agora. Maranata. Ah. O Espírito e a noiva dizem, vem. Amém, amém. O Espírito e a noiva dizem, vem, vem, Messias, vem, vem. Vem que teu povo precisa de você. Vem que a igreja precisa de você. Vem, vem. Sua fé, irmão, irmã, sua fé é uma fé viva. Sua fé é uma fé de milagre. Sua fé é uma fé de ação. Entenda uma coisa. Deus está abrindo poços que estavam fechados. E agora a igreja está vendo que em tudo o que ela acredita é verdade. Essa é uma verdade que você pode tactar, você pode palpar. Eu falava para umas crianças judias, este final de semana, para uns judeus, eu falava, sua fé, eu sou judeu, eu creio na tradição, mas uma tradição que está morta, mais morta que nossos sábios que morreram já. Mas esta fé é uma fé de ação. É uma fé que prova a nós que a realidade existe, que o Messias está voltando. É uma fé que transforma a vida. É uma fé que está fazendo a libertação de pessoas. É uma fé que está libertando deste santo lugar. Fala para o povo do Brasil parar de ficar pescando em aquário.